Falam, galera. Vamos falar sobre o debate entre Brigadeiro e Paulo Cogos. O Paulo Cogos, ele em entrevista, eu acho que ele sai bem melhor, assim. Eu vi uma entrevista dele um, por alguns podcasts. Do podcast de Monarca, eu já não achei. Não, acho que na segunda entrevista de Paulo Cogos, eu já não achei ele tão bem assim, não. O Paulo Cogos, a minha crítica a ele é porque ele tem hora que dá um surto nele, com veste de templário, nada a ver, é um personagem que ele cria, né, tal assim, mas quando ele faz isso, ele perde um pouco a credibilidade de defesa de um argumento ou coisa do tipo, porque o cara vê ele como um comédia, mas ele não é um comédia, ele é um cara bem estudado, já escreveu um livro, eu tentei isso sobre o anarcocapitalismo, bem escrito, só que ele não se informa tanto como devia se informar. Ele, em questões filosóficas, defende de ponto de vista filosófico, questões dos grandes filósofos, ele se sai até bem, cara. Mas na hora que envereda muito por os dias atuais, notícias atuais, aí eu acho que ele fica devendo, ele não se informa sobre o que está sendo votado no legislativo, que pautas que foram votadas durante o governo do Bolsonaro, o quem que era, nem quem que era o presidente da Câmara na época, ele não sabia. Isso é foda, porque o cara, igual ele, não saber de umas coisas assim, é preocupante. E o Brigadeiro é um cara que, ele, ao mesmo tempo que tem uns pontos de vista que a gente tem que concordar com ele, o Bolsonaro errou, gente. A gente não deve passar pano para ele, não. Mas o xiismo deles, aqui as doideiras, eles não têm um senso de proporção. Isso o Paulo Cogos falou, foi sensacional. Isso aí o Olavo falou. O cara, quando não tem senso de proporções, ele vai fazer umas comparações nada a ver, para deslegitimar alguma coisa, comparar umas coisas que não tem nada a ver, quando eles falam bolsopetismo, não existe isso não, cara. Eles falam muito do Aras, né? O Aras, eu também fui contra a admissão do Aras, do André Mendonça e no Unimarx também, mas eu fui contra, mas não vou ficar com xiismo, não. Para que eu vou ficar com isso? Ele fez isso, contratou bolsopetismo. Bolsopetismo. O Paulo Cogos, a minha crítica a ele, podia falar assim, ô, Nando Moura, quem governa mesmo o país é o legislativo e agora, hoje em dia, o judiciário. O que o Bolsonaro poderia fazer é colocar uma MP ou um decreto, e os decretos deles, o STF barrava quase todos, principalmente os das armas. Mesmo que ele colocasse uma MP, ele não via crime entre os deputados, maioria centrão, a favor disso. Como que ele pode ser a favor de uma coisa, ele é a favor de uma coisa, quer dizer, e o centrão não quer. O centrão, quando queria ferrar o governo, unia com a esquerda para votar contra. E o governo perdia. Como que o governo ia pôr uma PEC de armamento civil ou uma MP? O STF derrubava. Ele esqueceu que o partido de Randolfo Rodrigues só existia para levar pedidos de inconstitucionalidade para o STF, que o STF o rede era um puxadinho do STF. O STF tinha que ser tiçado para se manifestar nessas questões. E ele já odiava o Bolsonaro e ia manifestar facilmente. O ódio que o Nando Moura tem do Bolsonaro é uma coisa além do pessoal, cara. Ele usa, ele tipo assim, o Nando Moura, o que me pareceu ali, primeiro antes de falar do Nando Moura, eu falo assim, Nando Moura, em alguns pontos eu concordo com ele.
Mas ele falar que foi o Bolsonaro que colocou o Lula lá, aí já é uma coisa de imbecil doutrinado demais, né, cara? Pelo MBL, né, cara? Vamos supor, o Bolsonaro, como ele estava quase sendo impeachmentado, como que ele ia colocar Lula ali? Pode ser as falas desastrosas do Bolsonaro, pode ter dado gás ao PT, à oposição, mas não tem nada a ver que ele colocou Lula lá, não. O que colocou Lula lá foi o povo imbecil e as manobras maquiavélicas do STF. Ele não cita, ele falou sobre a ditadura da Toga, o Nando Moura, ele não fala, dá um nome aos bois, cara. Ditadura da toga, que está tirando as liberdades, o Monarca, o Ala, dentre outros, foram exilados por causa da ditadura da toga, cara. Eles não têm liberdade. Os dois foram banidos praticamente, fora outros que estão sendo banidos, esses julgamentos que estão sendo desastrosos, cara. Gente pegando 17 anos por vandalismo, tá louco? Vandalismo é questões de 2 a 3 anos de cadeia, fecha. O máximo, eles não iam ser presos, eles tinham que fazer. Aí, esses imbecis fizeram aquela arruaça, e o Nando Moura, ele deixa seu radicalismo, às vezes, tomar conta dele mais do que a razão. Às vezes ele tem que raciocinar, pô, aquilo ali não dava mesmo para o Bolsonaro fazer, mesmo se ele fizesse uma MP, o presidente da Câmara não ia pôr. O Rodrigo Maia sabotou o governo do Bolsonaro, sabe, pegou o... E ele não fala, o juiz de garantia que foi sancionado foi que o Bolsonaro vetou várias coisas sobre o pacote anticrime, só que foi derrubado pelo Congresso, que o Davi Alcolumbre chamava para derrubar os vetos do Bolsonaro. Ele foi derrubando. Aí, e tem um limite, eu acho que de veto, não pode vetar tudo, o projeto inteiro. E aí, o que ele deixou, esse juiz de garantia, que também achei um erro, foi, passou, velho. Não tinha como ele vetar todo o projeto. Se ele vetasse todo o projeto, ia até pegar mal ele com o Congresso. O cara tem que ter uma habilidade para jogar. Infelizmente, o Congresso hoje do Brasil são traidores também da pátria, né? São pessoas que não estão ali para defender interesses do povo, interesses somente individual dos deputados. E o Cogos, ele por não se informar desses pequenos detalhes que eu fui falando até agora, ele se perde um pouco, cara. Eu vi ele nessa hora assim, ele dá um show nesses caras na parte filosófica, a parte estrutural da filosofia, mas ele não pode pegar muito o argumento cristão para argumentar tudo que ele vê na frente. Tem argumento que tem que ser argumento pautado na filosofia política, não é uma filosofia cristã, entendeu? Eu acho que o Paulo Cogos não saiu mal, não. Mas esse debate, para mim, sinceramente, não teve vencedor, porque 2 contra 1. O outro rapaz que entrou a favor do Paulo Cogos, ele não era tão... Esse que entrou, que eu não lembro o nome agora, ele era um pouco mais sábio que nessas questões de políticas internas do Congresso do que o Cogos. É isso que é a minha crítica ao Cogos. Eles não se informam muito sobre políticas do Congresso, o que está sendo votado, projetos, e o Nando Moura com essa loucura de radicalismo, de achar que tudo foi culpa do Bolsonaro, se o sol não brilhou é culpa do Bolsonaro, ele e a família dele são bandidos, é tudo isso, essa baboseira que o Nando Moura até hoje, o marmanjo velho, defende. Mas a ideia do debate é sempre válida. Que valeu pelo debate, teve uma audiência estrondosa. É isso aí, temos que debater e não xingar. Falou, gente.